Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dai-me um gole da divina vontade para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. São Luís Maria Grião de Montfort, rogai por nós. Tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria. Capítulo 2º, artigo 4º. Temos necessidade de um mediador junto ao mediador mesmo, que é Jesus Cristo. Quarta verdade. É mais perfeito, porque mais humilde, não nos aproximarmos diretamente de Deus, mas servimos-nos de um mediador. Visto que a natureza está tão corrompida como acabo de mostrar, é certo que todas as nossas boas obras serão manchadas ou terão pouco peso diante de Deus para o levar a unir-se a nós, a ouvir-nos, se nos apoiarmos nos nossos próprios trabalhos, esforços e preparações para chegarmos até Deus e lhe agradarmos. Não foi sem motivo que Deus nos deu mediadores junto da sua divina majestade. Ele viu-nos indignos e incapazes, teve piedade de nós e, para nos dar acesso às suas misericórdias, proporcionou-nos intercessores poderosos junto da sua grandeza. Deste modo, negligenciar esses intermediários, aproximar-nos diretamente da própria santidade, sem intercessão alguma, é falta de humildade e de respeito para com um Deus tão santo. É fazer menos caso deste Rei dos Reis, do que se faria de um rei ou príncipe da terra, que não se abordaria sem auxílio de um amigo que falasse por nós. Então ele está falando aqui que para a gente se aproximar de Deus Pai, tem o Pai, a primeira pessoa da Santíssima Trindade, que Jesus é nosso mediador junto ao Pai, nosso advogado. O Pai nos vê através de Jesus. Tem um trecho do Diário de Santa Faustina que ela fala o seguinte, na parte 60 do Diário de Santa Faustina. Na próxima confissão recebi a permissão e já à noite comecei essa novena. Ao final da ladainha vi uma grande claridade e nela Deus Pai. Entre essa claridade e a terra, vi Jesus pregado na cruz, e de tal maneira que Deus Pai, querendo olhar para a terra, tinha que olhar pelas chagas de Jesus, e compreendi que por Jesus ele abençoa a terra. Então ela viu uma claridade, e entre a claridade, que é Deus, ela viu a luz, que era Deus Pai. Entre a terra e Deus existia Jesus crucificado. Ele vê a terra, Deus só consegue olhar para a terra através das chagas de Jesus. Então ele consegue olhar para nós, para ele conseguir olhar para nós, ele tem que ver Jesus em nós. E aí o que ele fala no trecho anterior, a gente se desapegar de nós, de despojar de nós mesmos, limpar a nossa alma, como se fosse um vaso que está todo feio, fedido, sujo, limpar tudo. Aí Jesus vem habitar em nós e aí o Pai vai olhar para nós e vai ver Jesus. Essa é a intenção. Jesus vem habitar em nós e o Pai vai nos olhar e vai ver a sua imagem e semelhança, que é o próprio Jesus. Nosso Senhor é nosso advogado e medianeiro de redenção junto de Deus Pai. É por ele que devemos orar, com toda a igreja triunfante e militante. É por ele que temos acesso junto da Suprema Majestade, não devendo nunca apresentar-nos diante dela, senão sustentados e revestidos de seus méritos, como Jacó, que se cobriu com peles de cabrito para receber a bênção de seu pai Isaque. Então, Jesus é o nosso medianeiro de redenção, ele que se pôs diante do Pai, advogando a nosso favor. Nós tínhamos caído, pecado, e Jesus que foi fazer a nossa defesa junto do Pai. Então, sempre que a gente vai, não que a gente tenha que ter medo excessivo de Deus Pai e nem se aproximar dele, mas sempre orar a Deus Pai pedindo em nome de Jesus Cristo. Sempre toda oração que tem a Deus Pai
em nome de Jesus. Tanto que Jesus fala, tudo que pedir a meu Pai, em meu nome, será concedido. O nome de Jesus sempre tem que estar na nossa oração, nossa conversa com Deus Pai. O Deus Pai, ele revelou a uma madre, chama Madre Eugênia, que ele queria, que ele deseja que nós nos aproximemos dele também sem um temor excessivo. Né? A gente também não pode ter a gente tem que ver ele como Deus, Rei dos Reis, nos apresentar com muita humildade, mas também não ter um medo excessivo dele. Ele faz uma revelação muito bela para ela. Ela tem a visão dele, ele retira a coroa e pega o globo terrestre e coloca no chão para a gente se aproximar dele, para ela não ter tanto medo dele, né? Ele tipo se abaixa a pequenez dela para falar com ela. Inclusive a imagem que está no nosso grupo, a foto, é essa foto que ele revelou, que Deus Pai revelou à Madre Eugênia. Ele ensina para ela uma oração muito bonita, para a gente conversar com ele, fazer essa oração. E ele fala que quer nos ouvir nosso coração, que a gente se aproxime dele como crianças se aproximam de um pai. Claro que sempre revestido de Jesus, né? Ele sempre vai olhar para nós através das chagas de Jesus. Se a gente tivesse despojado de nós mesmos e tiver Jesus já habitando em nós, com certeza vai ser mais agradável ainda para ele a nossa oração. Ele vai olhar para nós e vai ver o próprio Jesus. Então temos sempre que nos dirigir também ao Pai com muito respeito, mas sem um temor excessivo. Mas não teremos necessidade do mediador junto do próprio medianeiro, que é Jesus Cristo, porque Jesus é Deus, a segunda pessoa da Trindade. Então a gente também tem que ter um mediador junto a Jesus. Será tão grande a nossa pureza que possamos unir-nos diretamente a Ele e por nós mesmos? Não é Ele Deus e em tudo igual ao seu Pai, e por conseguinte o Santo dos Santos, tão digno de respeito como o Pai? Sim, Ele é Santo dos Santos, Ele é igual ao Pai. Então, para chegar a Jesus, a gente usa Maria. Porque Jesus foi o nosso advogado junto a Deus Pai, o medianeiro da redenção. E Jesus colocou em Maria todos os frutos da redenção, como a gente já viu em outras meditações, que ele colocou todos os méritos nela, como se fosse num banco. E as graças vêm todas através dela. Pela sua infinita caridade, tornou-se a nossa garantia e o nosso medianeiro junto de Deus, seu Pai, para aplacá-lo e pagar-lhe o que lhe devíamos. Mas será isso uma razão para termos menos respeito e temor à sua majestade e santidade? De forma alguma. A gente não pode pensar assim, porque Jesus é um mediador, porque ele é carne humana, ele é Deus e homem. Ele também é homem, então ele é menos que Deus Pai de jeito nenhum. Ele está, né, no mesmo nível, ele é Deus e homem. Digamos, pois, abertamente, como São Bernardo, que temos necessidade do mediador junto do mesmo medianeiro, e que Maria Santíssima é a pessoa mais capaz de desempenhar esta função caridosa. Foi ela que nos veio. Foi por ela que nos veio Jesus Cristo. É por ela que devemos ir a Ele. Se recearmos ir diretamente a Jesus Cristo, nosso Deus, por causa da sua grandeza infinita ou da nossa miséria, ou ainda dos nossos pecados, imploremos ousadamente o auxílio e a intercessão de Maria, nossa Mãe. Ela é boa e terna, nada tem de austero ou de repulsivo, nada de demasiado sublime e brilhante. Contemplando-a, vemos a nossa própria natureza. Ela não é o sol, que pela vivacidade dos seus raios poderia cegar-nos por causa da nossa fraqueza. Jesus, ele sempre fala dele como o sol divino. Então, a gente olha para o sol, né, ele nos ofusca, é muita luz. E Jesus pode nos causar essa impressão, a gente ter esse receio de aproximar dele. Mas não é isso que ele quer. Não é isso. Se a gente se consagra a Maria, ela nos prepara e nos leva até Jesus. Então, quando ela nos leva, a gente não tem que ter medo de se aproximar dele. A gente tem que ser muito como criança.
Criança não tem medo, criança não tem vergonha. Por mais que, eu já até falei isso nas meditações, por mais que seja um rei, majestade, uma criança não tem vergonha, ela não olha para isso. Então, Jesus nos quer como crianças, humildes. Né? Ele quer essa aproximação com a gente. Maria é bela e doce como a lua, que recebe a luz do sol. Ela não é Deus, ela recebe a luz de Deus. E a abranda a fim de adaptá-la à nossa pequenez. A gente consegue olhar para a lua, né, sem se ofuscar. É tão caridosa que não repele nenhum dos que pedem a sua intercessão, por mais pecador que seja, pois, como dizem os santos, desde que o mundo é mundo, nunca se ouviu dizer que alguém que tenha recorrido à Santíssima Virgem com confiança e perseverança tenha sido por ela desamparado. Ela é tão poderosa que nunca foi desatendida nas suas súplicas. Basta que se apresente diante de seu filho para lhe pedir alguma coisa. Ele imediatamente a atende e acolhe, amorosamente, vencido pelas orações da sua muito querida mãe, que o portou ao seu seio e o amamentou. Jesus não nega nada para Maria porque ela sempre pede o que é da vontade dele. Ela está em união com ele muito íntima. Ela e ele são, né, um coração muito unido. Então, tudo que ela pede é a vontade dele. Ele não nega nada para ela. E ela tem muitos méritos com ele por causa das dores dela. Então, tudo ele atende. Tudo isto é tirado de São Bernardo e de São Boaventura. Pelo que, segundo eles, temos subir 3 degraus para chegar até Deus. O primeiro, que está mais perto de nós e mais conforme a nossa capacidade, é Maria. O segundo é Jesus Cristo e o terceiro é Deus Pai. Para ir a Jesus é preciso ir a Maria. Ela é a nossa medianeira de intercessão. Para ir ao Eterno Pai é preciso ir a Jesus, nosso medianeiro de redenção. Ora, pela devoção que a seguir indicarei, observa-se perfeitamente esta ordem. Então, se a gente seguir essa devoção, a gente vai seguir essa ordem. É uma escada para chegar até Deus Pai. Tem um trecho do Livro do Céu que Jesus fala desse papel dele de advogado da nossa redenção. É um trecho muito bonito. É um pouco longo, mas eu vou ler aqui. O homem vivia, isso é Jesus falando, o homem vivia acorrentado, escravo do demônio, condenado à morte eterna, sem esperança de poder ressurgir à vida eterna. Tudo estava perdido e sua morte estava em ruínas. Esta mãe vivia no empírio, unida com o Pai e o Espírito Santo. Esse trecho aqui Jesus coloca como nossa mãe, né? Mãe, ele como mãe, mas ele está fazendo analogia, não é Maria aqui. A mãe que ele está falando é ele mesmo, Jesus. Ele se coloca como uma mãe que ele está falando da esperança, que é uma mãe que conseguiu a salvação dos filhos. Essa mãe vivia no empírio, unida com o Pai e o Espírito Santo, bem-aventurada, feliz com eles. Mas parecia que não estava contente. Queria seus filhos, as suas amadas imagens em torno dela, a obra mais bela saída de suas mãos. Então Jesus estava lá com o Pai, mas ele estava inquieto, ele queria seus filhos, as imagens dele. Agora, enquanto estava no céu, seu olho estava atento ao homem que estava perdido na terra. Ele estava lá, feliz, mas ele não tirava o olho da terra, querendo nos salvar. Toda ela se ocupa da maneira de salvar estes seus amados filhos. E vendo que estes filhos não podem absolutamente satisfazer a divindade, mesmo à custa de qualquer sacrifício, pois são muito inferiores a ela, o que faz então essa mãe piedosa? Então ele via que esses filhos nunca conseguiriam satisfazer a divindade, que é Deus Pai. E o que essa mãe faz? O que ela vai fazer para salvar seus filhos? Vê que não há outro meio para salvar estes filhos que dá a própria vida para salvar a deles, e tomar sobre si suas penas e misérias, e fazer tudo o que eles deviam fazer por eles mesmos. Então, o que pensa fazer? Esta mãe amorosa se apresenta ante a divina justiça, que é Deus Pai, com lágrimas nos olhos, com as vozes mais ternas, com as razões mais potentes que seu magnânimo coração
lhe dita e diz. Jesus disse para o pai: Graça te peço para meus perdidos filhos. Não me resiste o ânimo vê-los separados de mim. A qualquer custo quero salvá-los. E se bem vejo que não há outro meio que por minha própria vida, quero colocá-la com a tal de que readquirem a deles. O que queres deles? Reparação? Reparo eu por eles. Glória, honra, eu te honro e glorifico por eles. Agradecimentos? Eu te agradeço. Tudo o que queres deles te dou eu, desde que os possa ter junto comigo reinando. Olha que lindo. Jesus falando para o Pai, eu faço tudo no lugar deles. Eu morro por eles, pego todas as misérias dele e tomo para mim. E vou te reparar no lugar deles, vou te glorificar no lugar deles, vou te agradecer no lugar deles. A divindade fica comovida ao ver as lágrimas, o amor desta piedosa mãe, e convencida por suas potentes razões, se sente inclinada a amar a estes filhos, e choram juntos sua desventura, e pondo-se de acordo, concluem que aceitam o sacrifício da vida desta mãe, ficando por isso plenamente satisfeitos, para readquirir estes filhos. Aí Jesus e o Pai decidem, não, vamos então fazer isso. Você desce, morre por eles, faz tudo no lugar deles. Mas isso não quer dizer, porque tem muita gente que pensa o seguinte, Jesus tomou nossos pecados, pagou nossa dívida, ele satisfaz tudo por nós e nós não precisamos fazer nada. Vamos continuar do jeito que a gente está, pecando, que já está tudo pago. Não é assim. Ele fez para nos dar o exemplo. O que ele quer? Quando ele fala aqui, eu agradeço em nome deles, eu reparo em nome deles, ele quer fazer o quê? Ele quer que você abrace a sua cruz, sofra, se mortifique, se santifique, ele venha habitar em você, e aí dentro de você, ele vai ele vai reparar o Pai, usando a sua humanidade. Ele vai entrar em você e vai falar na sua voz, ele vai andar no seu passo, ele vai pensar na sua mente, ele vai orar na sua oração. Esse é o dom de viver na divina vontade. Jesus vai vir fazer tudo com você, ele vai usar a sua humanidade para fazer isso que ele está falando. Para reparar o Pai, para glorificar, agradecer. Aí, não, continuando o trecho. Não apenas é assinado o decreto, desce em seguida do céu e vem à terra. E deixando suas vestes reais que tinha no céu, se veste das misérias humanas, como se fosse a mais vil escrava, e vive na pobreza mais extrema, nos sofrimentos mais inauditos, nos mais insuportáveis desprezos pela natureza humana. Não faz outra coisa senão chorar e interceder por seus amados filhos. Mas o que mais o faz ficar espantada, tanto desta mãe como destes filhos, é que enquanto ela ama tanto estes filhos, estes, em vez de receber esta mãe com os braços abertos, já que vem salvá-los, fazem o contrário. Ninguém a quer receber ou reconhecer, aliás, a obrigam a ir errante, a desprezam e começam a planejar como matar esta mãe tão terna e excessivamente amante. O que fará esta mãe tão terna ao ver-se tão mal correspondida por seus ingratos filhos? Acaso irá parar? Não, mas acende-se mais de amor por eles e corre de um ponto a outro para reuni-los e colocá-los em seu colo. Oh, como se cansa até pingar suor, não só de água, mas também de sangue. Não se dá um momento de trégua, está sempre em atitude de efetuar sua salvação. Provê a todas suas necessidades, remedia todos seus males passados, presentes e futuros. Em suma, não há nada que não ordene e disponha para o seu bem. Então ele veio, essa mãe amorosa, maravilhosa, veio para salvar seus filhinhos, com o maior amor do mundo. O que ele fez? Tirou suas vestes reais, essa mãe que é muito rica, que é Jesus, que é rei, se vestiu das misérias humanas. Sofreu muito, foi desprezado, humilhado. Quem lê a vida íntima de Nosso Senhor, quem lê a paixão de Jesus Cristo das 24 horas, quem lê o livro da Valtorta, fica
impressionado, porque assim, na Bíblia não tem tantos detalhes do que Jesus fez. Jesus pediu esmola, Jesus dormia na rua, andava descalço, não passou sede, fome, não foi só no deserto, nos 40 dias. Foi assim, praticamente a vida inteira. A vida dele de pobreza, era muita pobreza. Tudo foi muito sofrido, a fuga para o Egito foi muito sofrido, o nascimento, tudo, gente, todos os momentos praticamente foi sofrendo no nosso lugar e oferecendo tudo ao Pai. Toda a oração de Jesus era, na vida íntima, ele fala, tudo que ele fazia era para a nossa salvação, reparação. Ele sofria e oferecia ao Pai em nosso nome para satisfazer o Pai. Então ele satisfez o Pai em tudo. Mas é o que eu digo, não é porque é por isso que a gente vai viver de qualquer jeito. Não, ele pedia para a nossa salvação, para que a gente pudesse ter esses méritos dele, recorrer a esses méritos para nos salvar. Mas ele não fez o nosso lugar e a gente ficou livre, não. E o que essa mãe, e o que esses filhos fizeram? Perseguiu essa mãe e deu um jeito de matar essa mãe. É triste, né? E ele, o que fez, essa mãe, não se cansou, mesmo sabendo que a gente é ingrato, que a gente procurou um jeito de matar. Aí que ela amava mais. Até hoje, né? Ele está querendo reunir os filhos. A vontade dele é salvar todas as almas, todas, todas. Não, a gente não pode olhar para uma pessoa e pensar assim, a gente julgar o que a pessoa faz, porque Deus quer salvar aquela pessoa. Por mais que a gente olhe e vê que ela fez coisas abomináveis aos nossos olhos, mas Deus ama aquela alma, Ele ama todos. Ele pagou tudo por todos. Então, se aquela pessoa que cometeu um crime hediondo pedir perdão, ela vai conseguir o perdão. Deus vai perdoar. Então, se Deus perdoa, a gente também tem que perdoar. Esse trecho que eu li é do volume 2, 14 de outubro de 1899. Aí tem outro trecho que ele fala também dessa mediação junto a Deus Pai. Ele fala assim: minha filha, do amor devorador passa o olhar meu amor obrante. Cada alma concebida me levou o fardo de seus pecados, de suas fraquezas e paixões. E meu amor me ordenou tomar o fardo de cada um. E não só concebi as almas, mas as penas de cada uma, as satisfações que cada uma delas devia dar ao meu Pai Celestial. Isso é do volume 1.